beleza? Falou em sistema ou glândulas, desculpa, exócrinas, exo vem de fora. E aí, galera, eu tô falando de quê? De uma secreção que ela vai ser conduzida não por vasos sanguíneos, por ductos secretores, e essa secreção, galera, ela vai cair fora da corrente sanguínea. Inclusive, muita gente confunde e acha que toda secreção exócrina cai fora do corpo, tá? Isso acontece também, por exemplo, glândula sudorípara é uma glândula exócrina. O suor é uma secreção que cai fora da corrente sanguínea e fora do corpo, ok. Glândula lacrimal, a gente já tem aí uma secreção que cai dentro do nosso olho, né? A gente tem, por exemplo, as glândulas salivares que produzem a saliva, uma secreção que cai dentro da cavidade oral, não é fora do corpo. Então a gente tem glândulas no nosso corpo que secretam substâncias que não caem na corrente sanguínea, mas caem dentro de cavidade do corpo, ou se cair fora do corpo, é glândula exócrina, tá? Então aqui a gente tem ductos secretores, aqui a gente não tem. Essa secreção, ela necessariamente tem que cair aonde? Dentro da corrente sanguínea, ela tem que ser transportada pela corrente sanguínea, que é o que a gente chama de hormônios. E a gente tem, galera, alguns órgãos, né, algumas glândulas que a gente chama de mistas ou anfícrinas, né? O que é uma glândula anfícrina? É uma glândula que ela necessariamente vai ter uma região, uma porção endócrina, ou seja, produtora de hormônios que vai secretar dentro da corrente sanguínea, e a gente também vai ter uma porção ou uma região exócrina que vai cair fora da corrente sanguínea e por meio de ductos secretores essa secreção vai ser levada para a cavidade ou para o local desejado, beleza? Então, essas são as classificações das glândulas quanto ao tipo e local dessa secreção, e a partir de agora a gente vai focar, obviamente, nas glândulas endócrinas. Olha para cá, para o quadro, galera, para você montar esse esquema no seu caderno aí, vê só. Quando a gente fala de endócrino, estou falando de hormônio. É um sistema formado aí por um conjunto de órgãos, de glândulas, associados na produção de hormônios. Esses hormônios eles podem ser proteicos, né? Eles podem ser formados por peptídeos menores ou mesmo por aminoácidos, tá? E aí a gente também pode encontrar hormônios lipídicos, como por exemplo os hormônios esteroides, como é o caso, por exemplo, da testosterona, da progesterona, que são hormônios de ordem ou de origem lipídica, né? De origem aí de um esteroide. Quando a gente fala nesse cara hormônio, lembrar que essa secreção, esses mediadores químicos, ó, são o quê? Mediadores químicos que vão estar garantindo o quê? Garantindo a comunicação do local de produção para uma célula alvo. Então a gente tem aqui, ó, o que a gente chama de célula alvo, tá? Você pode também encontrar órgão alvo. Essa célula-alvo, galera, nada mais é do que o local onde ela vai reconhecer esse hormônio. Porque o que acontece? A gente tem, por exemplo, galera, né, uma comunicação via corrente sanguínea com todas as partes do nosso corpo. Praticamente todas as partes do nosso corpo recebem sangue diretamente, né? Com exceção de tecido epitelial de revestimento, por exemplo, ali a epiderme a gente não vai ter vascularização, mas ele recebe nutrientes, oxigênio e substâncias diversas de tecidos adjacentes. Porém, o que acontece? Quando a gente libera um hormônio na corrente sanguínea, ele não vai agir em qualquer parte do corpo, mesmo havendo essa comunicação. Por que ele não age? Porque são apenas as células-alvo daquele hormônio que vão possuir aqui, ó, galera, o que a gente chama de receptores. Então, existem receptores específicos para cada hormônio. Então, por exemplo, lá no encéfalo existe uma glândulazinha chamada de hipófise. A gente vai falar bastante sobre essa glândula ainda nessa aula. E aí o que acontece? Lá existe a produção de vários hormônios. Um deles é a prolactina, por exemplo. Prolactina, ó, prolactina. A lactina lembra leite. A produção de leite lá nas glândulas mamárias se deve graças ao estímulo de um hormônio chamado de prolactina. E a pergunta é, a prolactina ela cai na corrente sanguínea, ela atinge todas as células ou uma boa parte das nossas células? Atinge. Mas ela estimula todas elas? Não. Apenas quem? As células ali da glândula mamária. Por quê? Porque lá existem receptores específicos. Então, quando esse cara cai na corrente sanguínea conduzido, ele é levado para todas as células do nosso corpo, ou pelo menos para grande parte dessas células, mas somente as células-alvo vão responder a esse hormônio. E aí, quando esse cara se encaixar aqui, ó, opa, houve encaixe nesses receptores, aí sim a gente pode ter dois efeitos, ou duas respostas possíveis, ou um estímulo ou uma inibição. Quando a gente tem esse efeito, essa resposta, a gente chama isso de feedback.
tá? Feedback é uma resposta àquele estímulo. Nesse caso, se eu tiver uma resposta positiva, é um feedback positivo. Se eu tiver uma resposta negativa, é um feedback negativo. Em algumas provas você também pode encontrar esse nomezinho aqui, ó, esse termo, retroalimentação. Então a gente chama de feedback positivo quando ele estimula e feedback negativo quando ele inibe. Então existem hormônios estimuladores e existem hormônios inibidores. Esse hormônio, galera, a gente vai olhar cada um com detalhes a partir de agora. Antes disso, na verdade, vamos dar uma olhadinha quais são as principais estruturas endócrinas que caem nas provas. Olha para cá, galera, vê.